vamos dar início a mais um dia de aula, né? Trabalhando o quê? A Semana da Pátria. Então, veja só. Hoje teremos aula de História novamente, como eu falei com vocês ontem, não é isso? O que eu vou fazer com vocês hoje é um jogo de perguntas e respostas. Como assim? Uma pequena revisão do assunto que a gente já estudou. Quais foram? Os primeiros anos do domínio português aqui no Brasil, o período colonial, as capitanias hereditárias e a independência do Brasil. Então, Tia selecionou esses 4 assuntos para realizar uma revisão bem divertida, com um jogo de perguntas e respostas. Vocês podem responder nos comentários, tá? Aí do YouTube, ou então lá no grupo. Se você não quiser se expor tanto, você pode responder no caderno, não precisa copiar as perguntas, você só coloca questão 1 e a resposta, ok? Vamos lá? Tia vai passar na ordem para ficar mais fácil para vocês. Então, veja só. A primeira pergunta, vamos ver o que tem na primeira pergunta, né? Quanto tempo durou o período pré-colonial? Então, o período pré-colonial foi os primeiros anos do domínio português aqui no Brasil, né? Isso não durou muito tempo, como o período colonial, ele foi menor. Então, você vai lá e coloca a resposta 1 e a resposta, ok? Agora, vamos lá para a segunda pergunta. Quais as 2 vilas fundadas nos primeiros anos do domínio português? Então, veja só, Martim Afonso de Souza, né, fundou 2 vilas. Quais foram essas vilas? Coloquem aí na resposta. Questão 2. Quem trouxe as primeiras mudas de cana-de-açúcar aqui para o Brasil? Então, a terceira pergunta, né, é esta que acabou de falar. Quem trouxe as primeiras mudas de cana-de-açúcar aqui para o Brasil? Eu falei o nome dele anteriormente. É uma dica. Coloca a resposta também. Qual o ano de início e término do do período colonial? Então, veja só, o período colonial foi o mais extenso, né? Então, você vai colocar o ano que começou e o ano que terminou. Outra dica, o período colonial terminou quando foi proclamado a independência. Essa foi a 4ª, né? Vamos para a 5ª pergunta. Cite 2 características do período colonial. Lembra que Tia falou bastante quando a gente estávamos estudando sobre o período colonial? Tia falou algumas características, então você vai colocar 2 delas na pergunta 5. Agora falando das capitanias. Por que o nome capitanias hereditárias? Hereditário por quê? Porque passa de geração em geração, né? Então, por que capitanias hereditárias? É a pergunta 6. Tcharam! A 7ª pergunta, vamos lá? A quem foram entregues as capitanias hereditárias? Foram entregues a qualquer pessoa? Não, né? Tinha pessoas escolhidas para receber essas capitanias. Quem foram? Questão 7. 8ª questão. As capitanias hereditárias eram 15 lotes de terras. Cite 3 delas. Então, veja só, as capitanias hereditárias, né? Foi um lote de terra dividido em 15 faixas, não é isso? E entregues, né, aos donatários. Eu quero que vocês me digam 3 dessas capitanias. Na questão 8. Questão 9. Quem era o rei de Portugal quando foi declarado a independência do Brasil? Quem era o rei de Portugal? Era Dom Manuel, será? E aí, quem sabe?
Tia falou ontem no vídeo, não foi? Última pergunta, questão 10. O que o Brasil se tornou após a independência do Brasil? Então, veja só. O Brasil era o quê? Reino Unido de Portugal, não é isso? Mas, quando foi declarada a independência, o que ele se tornou? Porque ele teve um rei, né? Agora, após ser independente. Então, ele se tornou o quê? Respondam aí. Resposta 10 e coloca, certo? Como eu tô falando de Reino Unido de Portugal, né? Que era o Brasil, eu quero que vocês vão lá na página 142 de História, tá? Que é falando justamente sobre isso. O Reino Unido do Império, ou seja, o Reino Unido de Portugal, o Brasil. Então, como o Brasil era Reino Unido de Portugal, né? Quando as tropas napoleônicas invadiram Portugal, como eu falei anteriormente, a família real mudou-se para cá. Essa mudança de Portugal para o Brasil ficou conhecida como a transmigração da família real, né? Uma migração, então transmigração, né? Da família real para cá. Por que eles se mudaram para cá? Devido às tropas francesas, né? Invadirem Portugal. Mas, como o Brasil ainda não estava tão desenvolvido, não tinha casas assim suficiente ou específica para receber a família real. A família real foi dividida, né, no caso, em algumas casas. Nas casas de quem? Das pessoas que tinham mais condições de vida, né? Mais precisamente no Rio de Janeiro. Então, eles se alojaram, né? Ou seja, ficaram abrigados nas casas das pessoas mais, vamos dizer assim, com a classe econômica melhor, né? Os fidalgos, chamado assim. Então, foi lá que a família real ficou abrigada. Quando tudo se acalmou, a família real foi embora, né? Isso, como eu já falei anteriormente. Então, vocês irão resolver o exercício na página 143, certo? Mas não paramos por aí. Tem mais uma atividade. 3 atividades hoje, tá? Mas lembrando, as perguntas que tia Valéria fez, né, de jogo de perguntas e respostas, não precisa você copiar as perguntas não, né? Como eu já falei. Precisa apenas você colocar, por exemplo, questão 1 e a resposta, tá? Você assiste o vídeo, dá pausa e responde, e assim por diante, tá? E manda pra tia, vale lembrar. Se você quiser responder nos comentários, pode responder. Se quiser lá no grupo, também pode, ou no privado, fica a critério de vocês. Então, a última atividade é o seguinte, para a gente dar continuidade, né, à Semana da Pátria. Como o Brasil é nossa pátria amada, né, ele tem o quê? Alguns símbolos. Esses símbolos são chamados de símbolos nacionais. Quais são os símbolos nacionais? O selo, o brasão, a bandeira, o hino, certo? São os símbolos nacionais, né? Por exemplo, o hino nacional brasileiro, não é isso? A nossa bandeira nacional, o nosso brasão, o nosso selo. Isso aí são os símbolos, né? Cada um tem uma finalidade. Então, eu quero que vocês, tá? Escolham um desses símbolos, pode ser a bandeira, pode ser o hino, pode ser o selo, pode ser o brasão. E comente, tá? Pode pesquisar a foto de um deles e explicar embaixo, tá? Você pode só pesquisar na internet, envia para a tia e diz, olha, a bandeira representa isso e isso. No caso, a bandeira representa as nossas riquezas, né? Os minérios que existem aqui, né? Isso, o verde da floresta, ou seja, da nossa vegetação e assim por diante. Então, você vai falar de um dos símbolos. Quais são os 4 que a tia falou? Brasão, selo, bandeira e hino, não é isso? Então, escolha um deles e faça um comentário. Não esqueça de mandar a foto, por quê? Para mostrar que você está realmente pesquisando, né? Está conhecendo um dos símbolos e assim por diante. Aguardo vocês. Beijo, boa aula. Deus abençoe cada um de vocês.